Louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor em seu santuário. Louvem-no em seu majestosos céus. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem sua grandeza sem igual. Louvem-no com o toque da trombeta. Louvem-no com lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e flautas. Louvem-no com o som dos símbolos. Louvem-no com símbolos ressoantes. Tudo o que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Nós abrimos o nosso coração e sabemos que ela é eficaz, Senhor, para gerar mudanças profundas em nosso coração. E nessa noite não será diferente. Então abra o nosso coração para isso. E toda palavra que for semeada, vindo da Tua parte, multiplique em nosso coração 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus. A minha introdução na semana passada, eu falava para vocês sobre a importância da disciplina na nossa vida. A disciplina, ela serve para pautar objetivos na nossa vida. Ela serve para nós não termos apenas objetivos, mas para nós alcançarmos os objetivos na nossa vida. E da mesma forma como existe uma disciplina no plano material, existem disciplinas espirituais que vão gerar em nós um fortalecimento. E além de um fortalecimento, vão gerar em nós uma maturidade que todos nós precisamos. Veja que a promessa do Senhor para a nossa vida é que nós sejamos aperfeiçoados no Senhor até o dia de Cristo. Então, até o dia que o Senhor nos chamar para sermos glorificados com Ele, para estarmos com Ele, nós estaremos em pleno aperfeiçoamento. E uma das formas que o Senhor usa para nos aperfeiçoar é através das disciplinas espirituais. E as principais são a oração, adoração, meditação e leitura da palavra e jejum. Então nós precisamos, nesse mês, compreender que para nós estarmos fortalecidos no Senhor, precisamos ter disciplina. E a primeira coisa, quando nós falamos em adoração, nós precisamos ter essa disciplina em nossa vida como um estilo de vida. Essa palavra estilo de vida é muito utilizada nos dias de hoje. As redes sociais, elas procuram passar um estilo de vida das pessoas que nós chamamos de lifestyle. A forma que as pessoas vivem, elas têm a tendência de mostrar para os outros, mas nós sabemos que isso é um fantástico mundo, que as pessoas não vivem daquela forma, mas elas procuram postar uma alegria que nunca passa, uma alegria que não existe, sempre bem vestidas, sempre bem arrumadas, com N's e N's filtros. Este é o estilo de vida que o mundo traz. E para nós entendermos a adoração, precisamos compreender o que é verdadeiramente um estilo de vida. E nós não podemos cometer um equívoco quando falamos em adorar a Deus, é pensar que a adoração, ela está relacionada apenas em alguns momentos da nossa vida. Se eu fosse perguntar para você, meu irmão, o que é adoração para você? Você vai dizer, Marcos, é quando eu ergo as minhas mãos, quando está a Priscila, o Vini cantando e nós adoramos juntos ao Senhor. Ou quando eu dobro os meus joelhos e falo a parte doxológica da minha oração, Senhor, teu é o reino, tu é glória, santificado seja o teu nome. Isso é um grande equívoco, nós pensarmos dessa forma. Porque a adoração, ela precisa estar em um todo na nossa vida. Não é apenas em um momento, não é apenas uma parte do meu tempo, não é apenas em alguns minutos da minha vida, mas em todo o tempo eu preciso estar em uma vida de oração ao Senhor. O versículo 6 do Salmo 150, o salmista ele fala, tudo o que respira, louve ao Senhor. É muito interessante que quando nós olhamos
toda a criação do Senhor, todos os animais, todos os sons emitidos, todas as estrelas, tudo que o Senhor criou, Ele fez para a sua glória. Mesmo de uma forma irracional, todos os seres criados pelo Senhor o adoram. Só que a diferença que existe em nós é que o Senhor colocou o desejo em nosso coração de nós fazermos ou não fazermos. Mas quando nós conhecemos a Cristo, nascemos para Ele, vivemos para o Seu nome, a nossa vida, ela precisa glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor. Muitas pessoas dizem que a nossa respiração, sem mesmo nós percebermos, ela tem um som de adoração ao Senhor. Então o texto nos diz, tudo o que respira, tudo o que tem fôlego de vida, precisa adorar ao Senhor, mas não é uma adoração em momentos, em circunstâncias, mas uma adoração em todo momento, em toda hora na nossa vida. Esse salmo, ele mostra uma sujeição de todo ser vivente ao Deus Todo-Poderoso, uma sujeição da criação ao Criador. Isso não se diz ou não diz respeito a um tempo específico da nossa vida, onde nós vamos parar uma hora do nosso dia para fazermos isso. Mas o texto está dizendo que todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, tudo que nós fizermos, precisa se tornar uma adoração ao Senhor. Deus, Ele não quer de nós uma parte do nosso tempo. Você sabia disso? Que Deus não quer você apenas uma parte do seu tempo. Deus, Ele não quer uma parte da sua semana. Deus, Ele não quer uma parte do seu dia. O Senhor quer que em tudo que você estiver fazendo, você esteja fazendo para o louvor e para a glória do seu nome. Quando nós pensamos de uma forma diferente, deixa a igreja em meia luz para mim, por gentileza. Quando nós pensamos em uma forma diferente, nós estamos imaginando que a adoração a Deus é um anexo na nossa vida. É algo que precisa acontecer em algumas horas, em alguns momentos. É um apêndice na nossa vida. Mas, na verdade, nós precisamos ser adoradores 24 horas por dia. É uma totalidade. É uma completude que o Senhor exige de nós. Tudo o que tem fôlego, glorifique ao Senhor. Tudo o que tem fôlego, exalte ao Senhor. Vocês estão me entendendo? Se nós formos no Antigo Testamento e nós olharmos o princípio da adoração contida no Antigo Testamento, nós vamos ver que a palavra adoração, quando ela é escrita, quando ela é dita, ela tem um sentido de serviço. Nós vamos olhar que a palavra adoração era muito usada quando os levitas estavam adorando ao Senhor com aquilo que faziam. Então, no sentido de adoração no Antigo Testamento, nós vamos olhar que todo o serviço, tudo que era feito para o Senhor, era feito de uma forma aonde o Senhor, Ele era adorado. No Novo Testamento, nós vamos ver que a adoração não está mais relacionada apenas a um serviço, mas está em nós nos prostrarmos, em nós nos curvarmos diante do Senhor. Então, todas as nossas atitudes, elas estão ou precisam estar relacionadas em uma rendição que nós estamos fazendo ao Senhor. Portanto, quando nós nos revestimos da nova vida com Deus, todas as nossas atitudes glorificam ao Senhor. Então não é só quando nós estamos cantando, não é só quando você liga o som do seu carro,
liga no YouTube na sua casa. Não, meu irmão, eu quero que você saia daqui entendendo que você sentado aí, você está adorando. Quando você se levantar para ir para sua casa, você vai também estar adorando. Quando você estiver tomando um banho, você vai estar adorando. Quando você estiver comendo, você está adorando ao Senhor, porque a nossa vida, ela é uma vida completa de adoração ao nosso Deus. É isso que nós precisamos compreender. E porque é uma disciplina, quando eu entendo isso, eu tenho temor. E quando eu tenho temor, eu fujo do pecado. Tremendo. Quando eu vivo uma vida em disciplina de adoração, eu sei que se eu fizer determinado pecado, determinada coisa, determinada ação, eu vou estar desagradando o Deus que eu precisava naquele momento estar adorando. Quando nós compreendemos isso, a nossa adoração em um culto como esse, coletivo, é muito mais fácil. Os céus estão abertos para esse lugar, porque em todo tempo existe um povo que adora ao Senhor. Em todo tempo existe um povo que tem uma consciência de adoração e exaltação ao Senhor. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Colosso, do capítulo 3, versículo 23 e 24, é a conclusão do capítulo 3, mas você vai ver Paulo dizendo aos colossenses: você precisa adorar ao Senhor, cuidar do seu irmão como se fosse para o Senhor, cuidar da sua família como se fosse para o Senhor. Naquele contexto havia escravos, você precisa servir o seu Senhor como se fosse para Deus. Você precisa cuidar do seu esposo como se fosse para Deus. Então o apóstolo Paulo, ele conclui esse capítulo dizendo: em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fossem para o Senhor, e não para homens. Lembrem-se que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem serve é Cristo. É isso que o Senhor quer de nós. Você sabia que lá no contexto que você está trabalhando, se você compreender isso que você está fazendo como se fosse para o Senhor, você será um funcionário excelente? Você será um funcionário digno de ganhar um aumento, amém ou não amém? Digno de ser elogiado, porque você está fazendo com cuidado, como se fosse para Deus. Então, compreendendo isso, eu quero pegar um texto, na verdade um diálogo de Jesus, que nós encontramos no capítulo 4 do Evangelho conforme João. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana. É muito interessante que o capítulo 3 e o capítulo 4, existe uma grande conexão. No capítulo 3, Jesus fala com Nicodemos. Nicodemos, um grande mestre da lei, alguém que sabia a Torá de uma forma inigualável, um homem respeitado na sua sociedade, um rabino, alguém que tinha nome, uma postura, vai até Jesus e pergunta sobre a salvação. E Jesus fala sobre a salvação. Jesus fala sobre o Espírito de Deus. E no capítulo 4, como uma questão de contraste mais positivo, Jesus, ele fala com a mulher do poço, com a mulher samaritana. Então, primeiro Jesus, ele fala sobre a salvação para um judeu que era digno de honra na sua sociedade. E de repente, ele vem e fala com alguém que está à margem da sociedade, que é a mulher samaritana. Vai até ela, um homem não podia conversar com uma mulher em público, ainda mais um rabino como Jesus. Vai até ela, fala sobre a salvação, fala sobre o amor, fala que Deus tem uma água viva para dar para ela. E no meio desse diálogo, Jesus ele começa a falar sobre uma verdadeira adoração. E o versículo 20 até o 24, Jesus ele fala sobre adoração, que a partir do advento da sua vinda, o Deus Pai espera de cada um de nós. O texto fala o seguinte:
Então diga-me, a mulher dizendo, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adorará o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Preste atenção aqui. Havia um grande conflito entre os judeus e os samaritanos. Quando o reino do norte foi levado em cativeiro para a Síria, o rei da Síria mandou que alguns assírios fossem para a região da Samaria, aonde havia alguns judeus que ficaram e não foram levados para o cativeiro. E esses homens da Síria, da Babilônia e outros lugares que foram, eles precisavam aprender os costumes dos judeus. Então eles se casaram com os judeus que tinham. Então se criou uma raça mista. E eles foram aprendendo, mas eles começaram a levar hábitos antigos, os seus deuses. Começaram a criar sacerdotes para os seus costumes. E por isso que existe essa rixa entre os samaritanos. Então, quando o povo voltou da Babilônia, aqueles que estavam cativos, Esdras, Neemias, eles encontraram na Samaria esses que de fato não eram verdadeiros judeus. E esses samaritanos não aceitam os profetas, não aceitam alguns livros que tem do Antigo Testamento, apenas aceitam a Torá. E na lei, na Torá, fala que o lugar de adoração é o Monte Gerizim. Só que a revelação completa ainda continua. Nós vamos encontrar lá no livro de 2 Crônicas, Jesus dizendo que o verdadeiro lugar para adoração era Jerusalém. Então, por isso que vem essas palavras de Jesus com a mulher samaritana. E ela diz, olha, vocês judeus dizem que é em Jerusalém, mas nós falamos que é aqui em Gerizim. Aí Jesus diz assim, não importa mais agora. Não é isso que nós estamos procurando a partir de agora. E Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se vocês adoram o Pai neste monte em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adoram desse modo, pois Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus está dizendo que a partir do advento da sua vinda, daquele momento já não era mais um culto litúrgico que o Deus Pai esperava do seu povo. Os judeus subiam até Jerusalém, até o templo para adorar. Já os samaritanos iam até Gerizim para adorar. Veja que nós estamos olhando aqui essa mulher e o pensamento dela, aquilo que nós muitas vezes pensamos, que o nosso culto precisa ser somente num lugar, somente de uma forma litúrgica. Mas Jesus está dizendo para ela que a partir daquele momento, a partir da sua morte na cruz, não seria mais dessa forma que Deus estava buscando adoradores. Não era apenas de uma forma litúrgica. Eu já disse, eu tenho ensinado aqui na teologia, nós estamos aprendendo sobre homilética, né? Que existem pessoas que quando vão orar, que mudam até a voz, né? Vira carioca. Meu Deus e meu Pai. Para que isso, gente? Para que essa mudança de postura? O Senhor quer que você o adore em todo tempo, em espírito e em verdade. Eu quero dizer para você
Não vou dizer que você está errado, mas não ore assim, Senhor, nós entramos em sua presença. Você está na presença do Senhor 24 horas por dia. Se você pensar dessa forma, está pensando como judeus e como samaritanos. Jesus está dizendo, não, a partir de agora, o Pai não está procurando uma adoração em Jerusalém ou em Gerizim. O Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então Jesus está nos dizendo para os dias de hoje, não é só na igreja, não é só na sua casa, não é só quando você dobra os joelhos, não é só na célula, nas redes, não. O Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adoram em todos os momentos, em qualquer circunstância, no trabalho, na escola, em casa, dormindo, no carro, em todos os momentos, verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aplauda o Senhor por isso. É isso, meu irmão. Se nós não pensarmos assim, nós vamos estar pensando como judeus e como samaritanos. Quando você trata bem o seu irmão, você está adorando ao Senhor. Quando você está trabalhando de bom grado, você está adorando o Senhor. Quando você está cozinhando, você está adorando ao Senhor. É isso que nós precisamos compreender. Se nós não virarmos a chave nessa noite, nós vamos continuar pensando como aquela samaritana. Nós vamos continuar pensando como judeus, que pensam assim até hoje, que apenas a adoração deles é na frente do Muro das Lamentações, ou virados para o templo, ou virados para Israel. Não, o Pai procura verdadeiros. E daí eu vou perguntar para você agora, eu quero cutucar você. Posso ou não posso? Você é de verdade ou você é uma fraude? Pergunta aí pro seu irmão. Mas não, eu que estou perguntando, tá? Como se você fosse eu. Fala assim, ó, o pastor mandou perguntar, você é de verdade ou você é uma fraude? Ou você vira carioca só quando vem na igreja, Deus faz. Vem uma unção de carioquesa assim quando o cara quer orar. Em todo tempo, em todo momento, em qualquer circunstância, eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Por isso que a disciplina permite que nós, ou nos zela por nós, para nós não pecarmos, irmãos. Se você entender 24 horas por dia, eu estou adorando, você vai dizer, eu não posso pecar na frente daquele que eu preciso reverenciar todo momento, toda hora, todo segundo, todo instante, porque eu não entro na presença dele, eu estou na presença dele, porque não é mais em Gerizim, ou não é mais em Jerusalém. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em todo tempo. Em todo o tempo. O salmista, no Salmo 34, versículo 1, fala o seguinte: louvarei o Senhor em todo o tempo. Meus lábios sempre louvarão ao Senhor. Em todo o tempo, meu irmão. Em qualquer circunstância. É aonde eu estiver. Eu preciso adorar, porque Jesus está procurando verdadeiros. Sabe o que Jesus estava dizendo para a samaritana? Nem vocês samaritanos, embora que não tenham a revelação completa. Veja que Jesus fala, deixa eu explicar para vocês. Lembra que Jesus fala, vocês não sabem o que adoram. Lembra da história que eu contei para vocês? Porque os samaritanos não conheciam de verdade o Deus de Israel. Eles não viram o mar se abrindo. Eles não tinham a história do Deus, do Pai, dos patriarcas. Então Jesus está dizendo, em primeiro lugar, vocês nem sabem quem é o Deus de Israel.
Vocês nem sabem quem adoram. Vocês não têm a intimidade que o povo teve. E Jesus diz, nem vocês, nem os judeus são verdadeiros. A partir de agora, o Pai está colocando um novo padrão de adoração. E esse padrão não é no templo, é em todos os lugares. Em todos os lugares nós estamos na presença do Senhor. E o versículo 23 de João 4 fala o seguinte, põe mais retorno para mim, por favor. Os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe, vamos pensar um pouquinho? Alguém já ouviu falar que Deus ele é onipresente? Sabe o que é isso? Onipresente, não é uni, é oni. Onipresente é que Deus está em todos os lugares. Pergunta para o seu irmão, você sabia disso, que Deus está em todos os lugares? Agora vamos ver se não encasqueta algo para você. Por que Deus procura se Ele está em todos os lugares? Interessante, né? Isso é uma forma de nós entendermos que nem todos são adoradores. É uma forma de Jesus dizer, nem todos. Então o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus está falando sobre o culto ao Senhor. Não algo externo. Não somente falar. Não somente erguer as mãos. Veja que é de verdade. Não litúrgico, não religioso. Eu estou ministrando em 2 irmãos a série sobre as igrejas do Apocalipse. Falei sobre Sardes ontem, uma igreja que é aparente, morta, viva, o exterior apenas. Nós não podemos ser exterior, crente só na igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Cuide do que você posta na rede social. Vigie, você está adorando ao Senhor. Rede social não é lugar para você xingar ninguém. Se você quer xingar alguém, primeiro não xingue, converse com a pessoa pessoalmente. É um lugar para você estar bem vestido. Cuidado para não estar seminu. Daí coloca lá, seminu, tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Não cabe, né, meu irmão? Xinga alguém e coloca tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Não dá, né, gente? Não combina, não encaixa, sabe? Não encaixa ali, o Tetris ali não está encaixando. Faz carão, tudo que tem fôlego. Não, gente, segura a onda. Não dá certo. É em todo tempo, qualquer lugar, qualquer situação. Fechei o parênteses da exortação e volto para o texto aqui. Eu posso, eu sou seu pastor. Amém? Não que esteja acontecendo, mas se estiver... A minha mãe sempre falava assim, meu filho, se o chapéu serviu, então, se serviu no tamanho da sua cabeça, é Jesus falando. Amém? Então, não é só erguer as mãos, não é só fazer um culto aparente. E Deus adora os que adoram em espírito. Aqui não é o Espírito de Deus, aqui é o Espírito minúsculo. É o nosso espírito. Então Jesus está falando de algo que vem de dentro. É uma verdade. É algo que está lá na sua entranha. Lembra do Shema Israel? Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor é o seu único Deus. Daí ele fala, ame o Senhor de todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Só que Jesus, ele acrescenta algo no Novo Testamento. Pensa lá. Ele fala o seguinte, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento e com toda a sua força, parecido com em espírito e em verdade. É algo que vem das entranhas, é algo que vem de dentro. Então a nossa adoração, ela precisa rugir. Lembra que nós cantamos que ruge o leão? Nós precisamos deixar florar dentro de nós a nossa adoração em todo o tempo. O ministério já pode subir. O versículo 14 de João 4, Jesus ele fala que essa pessoa que é verdadeiro, acontece algo com ela. João 4,14, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. E vai acontecer algo com ela.
ela se torna uma fonte que brota dentro dela. Desculpa, é uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Veja que dentro de nós, é isso que o texto está dizendo, dentro de nós existe uma fonte que é o próprio Deus, que está dentro de nós, e por isso nós emanamos algo, nós emanamos adoração, nós emanamos louvor, do nosso interior está fluindo rios de água viva. É isso que precisa acontecer, a nossa adoração precisa fluir do nosso interior. Ela vem do Espírito. João 4, 23, mas está chegando a hora. Jesus estava falando sobre o véu se rasgando no templo. Lembra que quando Jesus morreu, ele disse, está consumado. O véu se rasgou de alto a baixo. Veja que de cima para baixo. Jesus, ele veio de cima para baixo se relacionar conosco, não de baixo para cima, é o relacionamento de cima para baixo, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É isso que o Senhor busca, igreja. Essa é boa. Vê se o Vini sabe cantar e toca essa daí. Ele deve saber, das antigas. Vamos cantar essa. João 4, 24. Deus é Espírito. E importa. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Não é só em circunstâncias. Não é só em momentos. Essa disciplina da adoração nos ensina que é sempre, 24 horas por dia, sem parar. É quando nós contemplamos a beleza do Senhor. Não está em tanta moda assim. Eu vi que quando os irmãos, eu já fiz isso também, né? Eu vou confessar. Eu só vou tirar pedra nos outros. Ia de férias, né? Olhava aquele mar, daí colocava aquela música da casa do worship. Eu te vejo em tudo. Sabe qual que é? As fundação do mundo é Senhor. Todo mundo postava. Tá, pode cantar então. Amém, gente, é isso aí mesmo. Você tem que ver Jesus em tudo. Isso é a revelação natural. A revelação natural é quando nós olhamos para as plantas e falamos, Jesus criou isso. Olhamos para o mar, entendemos que foi o Senhor que criou. Assim nós estamos adorando a Deus. Eu gosto de ir para Gramado, pela rota romântica aqui por Dois Irmãos. Você vê aquelas árvores maravilhosas e lindas, e você vê como Deus é perfeito. Eu quero te convidar para se colocar de pé.